Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Dicas de Concurseira. Hoje, a nossa videoaula é focada para o aquecimento aí do concurso do município de Saquarema, Rio de Janeiro. É isso mesmo. Nós vamos fazer uma videoaula gratuita para você que está pretendendo se inscrever para o concurso de Saquarema, no Rio de Janeiro. O concurso está previsto para o edital abrir ainda este ano de 2022. No momento em que eu estou aqui gravando essa videoaula, não temos edital aberto, mas temos aí uma previsão que esse edital venha a surgir aí nos próximos dias. Então, com essa expectativa, a galera está pedindo videoaula focada nesse concurso. E eu estou aqui para gravar com muito carinho uma videoaula para você que está iniciando os estudos aí para esse concurso, beleza? O assunto de hoje vai ser classes gramaticais ou também chamada classes de palavras, vai depender de como venha escrito lá no conteúdo programático do seu edital, beleza? Então, você que está aí querendo se preparar para esse concurso, já siga lá no Instagram Bela Escrita, que é o meu Instagram de trabalho. Lá eu vou te manter atualizado sobre esse concurso, quando vai abrir as inscrições, quando o edital surgir e também quando estiver aberto aí o nosso acompanhamento para este concurso. A galera está pedindo, eu fiz um grupo de acompanhamento para os concursos de Nilópolis e Mangaratiba, né, que foi a Banca IAM, foi um sucesso total. Eu recebi muitos feedbacks positivos de quase gabaritar a prova, teve alunos que gabaritaram a prova de português, então assim, eu fiquei muito feliz, porque o nosso grupo de acompanhamento tem um objetivo de focar no perfil da banca. Então, a gente não sabe ainda qual vai ser a banca desse concurso, né? Salvo engano, o último concurso de Saquarema foi em 2015 com a banca CEPERJ. É uma banca também específica, conhecida aqui no Rio de Janeiro, mas a gente precisa primeiro conhecer a banca, né? Quando a gente conhece a banca, né, quando o edital está aberto, o nosso grupo de acompanhamento, ele é eficiente porque a gente foca nas questões da banca e aí a gente consegue acertar mais questões, porque a gente conhece o perfil da banca, como a banca costuma cobrar aquele assunto específico, então a gente é certeiro, porque o concurso, você sabe, não passa, não é aprovado e classificado aquele que é mais inteligente, não é assim, é aquele que acerta mais questões, então você tem que acertar mais questões, esse é o nosso foco, por isso nosso estudo é bem técnico, bem objetivo nos nossos acompanhamentos. Já tem gente pedindo para eu abrir vaga, né, abrir turma aí para esse concurso, e eu estou pretendendo abrir sim, assim que sair o edital, eu já vou divulgar, então fique atento porque o valor é bem acessível e é bem assim focado mesmo na banca e o resultado é fantástico, é maravilhoso. E você sabe, língua portuguesa é o diferencial em qualquer concurso. Então não perca tempo, já se inscreva aqui no canal, tá bom? Para você não perder mais nenhum vídeo. Vou estar sempre publicando aqui, postando vídeos de questões comentadas assim que eu souber a banca e aí vai facilitar os seus estudos. Mas se você quiser algo mais aprofundado, mais focado, mais específico, faça parte do nosso acompanhamento. Em breve estarei aí com inscrições abertas. Então, já siga lá no Instagram Bela Escrita, que assim que eu tiver com a turma pronta, eu vou divulgar, beleza? Não fique de fora dessa, serão aí vagas limitadas, porque eu não posso atender um grupo muito grande, porque um grupo muito grande fica difícil de atender de formas mais específicas, né? De forma assim mais aprofundada, dar mais detalhes, auxiliar melhor. Então, o meu grupo vai ser bem restrito, então as vagas vão ser limitadas, então não perca tempo. Mas chega de papo e vamos lá, né? Vamos começar a nossa videoaula. Bom, vamos lá. Vamos iniciar aqui, né, com as introduções sobre o tema, né, classes de palavras, classes gramaticais, que é o assunto da nossa videoaula de hoje. Primeiramente, esse material aqui vai ficar disponível para quem fizer parte aí do nosso grupo de acompanhamento, que em breve estarão com matrículas abertas, tá? E aí você poderá fazer parte desse grupo que vem acertando muitas questões nas provas de concurso, vem ganhando aí uma confiança muito grande em língua portuguesa. Eu tenho recebido feedbacks maravilhosos e isso é muito importante. Aqui, né, no nosso conteúdo em PDF, você vai poder clicar e se inscrever no nosso canal, que é esse aqui, Dicas de Concurseira, né? Claro, se você ainda não tiver inscrito, aposto que já vai estar, né? E
Aqui terá também o link para você ter acesso ao nosso Instagram, Bela Escrita. Lá também eu compartilho muitas dicas lúdicas, dicas rápidas, esquemas, mapas mentais que facilitam muito a vida do concurseiro e da concurseira, beleza? Então, vamos lá. O assunto é classes gramaticais ou também chamada classes de palavras, tá? Por quê? Porque vai depender de como virá escrito no seu edital, mas é tudo a mesma coisa, tá? São equivalentes, só é uma questão de nomenclatura, cada edital traz de uma forma. Tem edital ainda que vem especificando quais as classes específicas que vão ser cobradas na prova, por exemplo, substantivo, adjetivo, conjunções, valor semântico das conjunções, vem especificando verbo, aí coloca os tipos de verbos. Tem edital que vem ainda mais assim minucioso, né? Destrinchando aí as classes. Mas aqui nessa videoaula, a gente vai falar de uma forma geral das 10 classes de palavras, tá bom? De uma forma bem assim técnica e objetiva. Não vamos aprofundar cada classe, senão essa videoaula teria aí umas 5, 6 horas e olhe lá, né? Até mais. Então, vou falar de uma forma geral, só estabelecendo aí uma diferença entre as classes variáveis e invariáveis, que é importante você saber, e depois vamos exercitar com algumas questões e exercícios na parte 2 desse vídeo. Então, não fique de fora, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like para ajudar o nosso trabalho aí e vamos estudar. Vamos lá! As classes gramaticais são também chamadas, como eu falei, classes de palavras, né? Existem 10, tá? São 10 classes aí no total. São elas: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. São aí, então, 10 classes de palavras, beleza? Nós vamos aprender cada uma delas, né, passo a passo, no nosso grupo de acompanhamento, com certeza. Só que dessa vez, aqui nessa videoaula, a gente vai focar, assim, em estabelecer alguns conceitos, né? Conceituar cada classe, separar em 2 grupos, que são as classes variáveis e invariáveis, que isso é muito cobrado nas provas de concurso. Se você sabe a classe gramatical que sofre variação e aquela classe que é invariável, ou seja, não sofre nenhum tipo de variação, você já marca ali o gabarito certo da questão, porque muita questão pede isso. A gente vai ver mais para frente. Vamos lá. Então, a gente sabe que nessas 10 classes de palavras tem 2 grupos. O grupo das classes variáveis e o grupo das classes invariáveis. Mas o que é isso? O que é isso, Priscila? Me explica. Vamos lá. As classes de palavras aqui, ó, variáveis, elas podem ser flexionadas em gênero, ou seja, feminino e masculino, ou em número, singular, plural, e algumas outras também sofrem outros tipos de flexão, tá? De grau, por exemplo, em aumentativo, diminutivo, grau comparativo, superlativo. E tem ainda outras, né, como o verbo, por exemplo, que se flexiona aí em pessoa, modo, tempo, voz. Ou seja, as classes de palavras variáveis sofrem algum tipo de flexão, tá? E aí eu tenho essas 6 classes aqui: substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. Então, essas 6 classes são as classes que sofrem algum tipo de variação. E as invariáveis? As invariáveis já é o contrário, né? Elas não sofrem flexão, elas não são flexionadas, né? E aí, dentre essas 4, né, que não sofrem flexão, são aí, deixa eu ver aqui, a conjunção, né? A interjeição, a preposição e o nosso advérbio. O advérbio é campeão de prova. A gente vai perceber isso nas questões. As questões gostam de aprofundar aí o conceito de advérbio, beleza? Então, vamos lá. Bem, vamos lá, vamos continuar aí então. Agora vamos conhecer, né, de forma bem prática e objetiva as 10 classes de palavras. Já estabelecemos aí uma diferenciação entre as classes variáveis e as classes invariáveis. Essas aqui que eu estou colocando de verdinho para você são as classes variáveis, beleza? Então, a gente vai começar por elas, tudo bem? Bom, o substantivo é aquela classe amorosa que está sempre presente em todos os concursos, em todas as questões. A gente sempre vai estar trabalhando com o substantivo. É uma classe muito importante em língua portuguesa. E a palavra-chave dela é essa daqui, ó. Ela nomeia seres,
tudo bem? E ela pode sofrer vários tipos de flexão, de número, que é o singular e o plural, de gênero, feminino e masculino, de grau, né? Tem aí o grau normal, o aumentativo, o diminutivo, e ela pode ter, né? Essa classe pode ter algumas classificações. Temos o substantivo comum, o próprio, o simples, o composto, o concreto, o abstrato, o primitivo, o derivado e também o substantivo coletivo. Tudo bem? Bom, e aí a gente vai continuar aqui, né, prosseguindo. Temos a classe dos adjetivos, que é a classe que atribui característica ao substantivo. Veja como o substantivo é importante. Ela já aparece aqui, ó, na próxima definição. Por quê? Porque a classe do adjetivo atribui características justamente ao substantivo. Então, a palavra-chave aqui do adjetivo é atribuir características ao substantivo. Beleza? Então, já sabemos que o substantivo é muito importante em língua portuguesa. E, com isso, as outras classes variáveis terão de concordar com ele. Aquele cara muito importante, o substantivo. Não é isso? E ele pode, é claro, já que o substantivo sofre variação, o adjetivo, para concordar, né, para acompanhá-lo, terá que sofrer também as flexões de número, que é o singular e plural, de gênero, que é o feminino e masculino, de grau, enfim, sofre os mesmos tipos de flexão que o substantivo pode sofrer. E o adjetivo pode ser classificado em simples, composto, primitivo, derivado e até pátrio. Lembrando que ao final desta aula ainda teremos um mapa mental com várias dicas, definições, né, sobre as classes gramaticais, as 10 classes, de uma forma bem resumida, bem assim, sucinta para você. Então espere até o final dessa aula que você terá um mapa mental bem especial para te ajudar aí a memorizar esses conceitos, beleza? E o artigo, que também é uma classe que acompanha ali o substantivo, ó. O substantivo está aqui, aquele presente sempre em todas as definições das classes variáveis, né, que vão sofrer variações. E a palavra-chave é que ele antecede. O artigo ele está sempre antecedendo ali o substantivo, beleza? E com isso, é claro, ele também vai sofrer as variações que o substantivo sofre, que é de masculino e feminino, singular e plural, né? Então, há esses tipos de variações justamente porque ele vai estar acompanhando o substantivo, que é a variável. Tudo bem? O artigo, ele pode ser classificado em definido e indefinido. O que acontece é que quando o artigo é definido, né, por exemplo, o, a, os e as, quando ele é definido, ele vai especificar, tá? Ele tem o papel de especificar o substantivo, restringir, determinar. E quando ele deixa eu puxar uma setinha diferente aqui para ficar mais didático. Quando ele é indefinido, por exemplo, uns, uma e umas, quando ele é indefinido, ele vai generalizar, tá? Ele vai generalizar, por quê? Vai ser uma forma mais geralzona, né, de lidar com aquele substantivo. Ele vai ampliar, ele vai indefinir aquele substantivo, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, um exemplo para ficar mais fácil, né? Vai ficar bem mais fácil da gente entender. Eu vou colocar assim, ó, uma forma de definido. Vou colocar: o aluno chegou. Quando eu falo o aluno chegou, significa que esse aluno já é conhecido por nós. É o aluno que a gente estava esperando, né? O aluno chegou, é aquele que a gente estava esperando, que a gente conhece. É específico, né? Eu estou especificando o aluno que chegou. Agora, quando eu falo que um aluno chegou, quando eu falo para você que um aluno chegou, é um aluno qualquer. É um aluno indefinido, não é o aluno que eu estava esperando, de repente, nem é um aluno que eu conheço. Um aluno chegou. Então, eu estou indefinindo, eu estou generalizando, eu não sei quem é especificamente esse aluno. Quando eu falo que o aluno chegou, eu estou definindo, eu estou especificando. Essa é a principal diferença, beleza? Vamos lá, vamos continuar aí prosseguindo, né, conceituando, exemplificando as classes variáveis, né? Eu falei que as classes variáveis são aquelas que sofrem flexões, estarão aqui de verdinho para nós. Continuando, vamos conhecer o numeral, que é uma classe de palavras que indica ali, né, quantidade, ordem,
posição numa determinada série. Então, aqui, ó, a palavra-chave, né, a expressão-chave que você deve guardar sobre essa classe é que ela indica ordem, quantidade, posição. E é bem sugestivo, né? Pela base da palavra, aqui o radical da palavra, que lembra de números, né? Quando você lembra de números, você lembra aí automaticamente de quantidade, ordem, posição, né? Classificação, enfim. Lembrando que o numeral, né, por ser uma classe variável, ela também vai sofrer classificação, vai sofrer aí variação, desculpa. Aqui, ó, masculino, feminino, singular e plural, né? Então, essa classe do numeral também vai sofrer variação aí dentro dos determinados contextos. Temos aqui também algumas classificações para os numerais. Eles podem ser cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e até coletivos, beleza? Pronome. A classe dos pronomes é a classe de palavras que substitui ou acompanha o substantivo. Olha aí, essa aqui é a palavrinha-chave que vai trabalhar com a nossa classe importantíssima dos substantivos. O pronome, né, como o próprio nome já diz, né, pronome. Nome em língua portuguesa, para quem não sabe, é substantivo. Quando a gente fala de nome, a gente vai sempre lembrar do substantivo, porque substantivo é aquele que nomeia os seres. Então, se ele nomeia os seres, ele é um nome, beleza? Então, o pronome vai estar sempre ali, ó, acompanhando o substantivo ou substituindo este substantivo. Tudo bem? E ele pode ser classificado, né? Pode ser flexionado ali em masculino, feminino, singular e plural, né? Ele pode ali variar também de acordo com a pessoa, né? Temos aí os pronomes pessoais, né, do caso reto, lembra? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, né? Então, a gente pode determinar aí as pessoas do singular, do plural, não é isso? Então, lembre-se que as várias formas, né, as várias classificações que tem aí os pronomes, a gente vai poder fazer essa variação, essa flexão, justamente por conta do substantivo, né? Para acompanhá-lo ali ou até para substituí-lo. Temos aí os pronomes pessoais, que eu acabei de citar um exemplo aqui do caso reto. Temos os pronomes pessoais também do caso oblíquo. Temos os pronomes possessivos, demonstrativos, de tratamento, indefinidos, relativos, interrogativos, enfim, são muitos pronomes, tá bom? Que é assunto aí para uma outra aula, beleza? E a próxima classe de palavras variáveis, que é a última classe, né? É a nossa sexta classe de palavras, né? A gente já viu que são 6 classes de palavras que são variáveis, né? Essa é a nossa sexta classe, o verbo, que também é uma classe muito importante para nós, tá? A classe de palavra do verbo, ela indica principalmente uma ação. Tá? Então, é uma palavra-chave aí que você pode colocar de forma rápida para você lembrar, tá? De forma assim, mais rapidamente, verbo é ação é verbo, não é isso? Então, a gente pode colocar sim a palavra ação para lembrar de forma rápida aí do verbo, tá? E ela também pode indicar o quê? Uma ocorrência, um estado ou um fenômeno da natureza. Tudo bem? Então, não é só verbo, não é só ação que o verbo vai indicar. Ele indica principalmente uma ação, que a maioria dos verbos vão indicar ação, mas ele também pode indicar um estado, né? Ele também pode indicar um fenômeno da natureza, por exemplo, o estado. Maria está feliz. Observe que esse verbo aqui é um verbo de estado, é como a Maria está. Observe que não é uma ação. A Maria não está fazendo a ação de ser feliz, não é uma ação, é um estado, né? O verbo aqui está indicando um estado. Quando eu falo, por exemplo, chove muito. Quando eu falo chove muito, eu estou indicando que esse verbo aqui ele está indicando um fenômeno natural. É um fenômeno da natureza, não é propriamente uma ação, né? O verbo chover vai indicar um fenômeno da natureza, uma ação da natureza em si, beleza? Então, a gente tem que ficar ligado que o verbo não vai sempre, toda vez, de forma aí, sempre, né, vai ser uma ação, não é sempre uma ação. Ele pode também indicar estado, fenômeno da natureza, entre outros, beleza?
mas é uma palavra-chave para você identificar com certeza. Verbo, ação, ação, verbo. Tudo bem? Vamos lá. Então, os verbos eles podem ser flexionados em número, né, singular e plural. Tem aí a pessoa, né, que a gente vai identificar a pessoa do discurso, primeira pessoa do singular, do plural, segunda pessoa, terceira pessoa. O modo, né, temos os tipos de modo também, o indicativo, que indica certeza, né? O subjuntivo, que indica dúvida, hipótese, possibilidade, né? E o imperativo, que indica ordem, pedido, conselho, né? Temos aí os tipos de modo que vão aí classificar os verbos, né? Temos também o presente, né? De forma aí geral, o presente, o pretérito e o futuro, mas é claro que eles também se subdividem, né? E temos a voz ativa, passiva, reflexiva, enfim, o verbo tem vários tipos de classificação e é por isso que geralmente é o bicho-papão aí de muitos concurseiros e concurseiras, né? Por ter muitas classificações, o verbo acaba sendo aí o monstruoso, né? Aquele que todo mundo acha que é muito difícil, inclusive as conjugações, né? Que são muitos modos e tempos verbais, e aí as pessoas se confundem e às vezes as bancas gostam de explorar isso justamente por conhecer e saber que é uma dificuldade dos candidatos, beleza? Além disso, né, temos também as formas nominais, né? O infinitivo, que são os verbos terminados em R, a forma nominal do gerúndio, que é quando o verbo termina em NDO, e a forma verbal do particípio, que é quando o verbo termina em do ou da, né? Vou colocar aqui um exemplo, ó. Amar, o verbo amar aqui está no infinitivo. Amando, amando, o verbo amar está aqui, ó, no gerúndio. E no particípio eu posso colocar amado ou amada, né? Que está aqui terminando em DO, tudo bem? Essas são as formas nominais aí do verbo, com o exemplo aí do verbo amar, tudo bem? Existem também vários tipos de verbo, né? Dentre eles, os regulares, os irregulares, anômalos, principais, auxiliares, né? A gente vê muito na locução verbal, que tem o verbo auxiliar, tem o verbo principal, tem o verbo de ligação, que geralmente vai indicar estado, né? Tem os verbos impessoais, tem os verbos abundantes, defectivos, pronominais, ou seja, o verbo é uma classe gramatical bem complexa, por sinal, tudo bem? Mas, com o tempo, né, a gente vai trabalhando aí essa classe gramatical. Vamos prosseguir. Agora, vamos conhecer aí as classes invariáveis, né? Já conhecemos as classes variáveis que estavam aí de verdinho. Agora vamos às invariáveis que estão de azul, beleza? Bom, se você está gostando aí da nossa videoaula disponível para vocês de forma gratuita aqui no nosso canal Dicas de Concurseira, deixa aí o seu like, o seu joinha para ajudar o nosso canal. Se ainda não estiver inscrito ou inscrita, inscreva-se agora mesmo. Clique aí no botãozinho, ative o sininho das notificações, que assim toda vez que tiver um vídeo novo, você será avisado e venha logo para cá assistir todas as nossas videoaulas, tudo bem? Vamos lá então. O advérbio, que é uma classe de palavras invariável, é uma classe muito importante. Eu diria que é uma das mais importantes das invariáveis, assim como a conjunção, que também é muito frequente nos concursos. O advérbio, né, é uma classe de palavras que modifica. Olha aqui a palavra-chave. Modifica um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, tá? Vai indicar uma circunstância, tá? Indica a circunstância, que pode ser de tempo, de lugar, de modo, intensidade, e tem aí outros tipos de circunstâncias, beleza? Elas são invariáveis, né? As classes, né? A classe do advérbio, ela é invariável, assim como todas essas que estão aqui. Essas classes são invariáveis e, por isso, elas não são flexionadas, tá? Elas não sofrem flexões. De forma geral, aí de gênero, de número, né? Não vai ter plural, não vai ter gênero feminino, gênero masculino, né? Não vai sofrer esse tipo de variação. Contudo,
tá? Alguns advérbios podem ser flexionados em grau, especificamente, tá? E os advérbios também podem ser classificados aí, como eu já falei, né? Em advérbios de tempo, de modo, lugar, afirmação, negação, dúvida, intensidade. Existem vários tipos de advérbios, beleza? Então, o que a gente precisa entender aqui é que o advérbio é uma classe invariável e que modifica, a palavra-chave, modifica um verbo, um adjetivo e um advérbio. Então, o advérbio ele só pode se relacionar com essas três classes, tá? Então, se você vir ali uma palavra que está se relacionando com um substantivo, por exemplo, ela nunca poderá ser um advérbio, né? Porque o advérbio não se relaciona com o substantivo. O que se relaciona com o substantivo pode ser um adjetivo, pode ser um artigo, pode ser um pronome, são as classes variáveis que a gente já viu. Mas, por exemplo, uma pegadinha muito frequente em prova é colocar, por exemplo, afirmar que uma palavra é advérbio quando ela se relaciona com um substantivo. E a gente já sabe que não. Não, o advérbio não pode se relacionar, ele não pode modificar o sentido de um substantivo, apenas do verbo, do adjetivo ou de um outro advérbio, beleza? Grave isso. A preposição. A preposição é uma classe de palavra que estabelece uma relação, aqui é a palavra-chave, uma relação entre dois ou mais termos da oração, tá? A preposição ela pode ser essencial ou acidental, né? Que aconteceu, né, de cair até numa prova agora atual, uma prova da Banca IAN, né, que caiu agora para Mangaratiba, o último concurso que teve aí, caiu assim, se eu não me engano, né, salvo engano, tenho que estudar. E também caiu assim, ó. Na verdade, você teria que fazer a relação, a correlação, tenho de estudar. Aí eu acho que na questão, o enunciado grifou o que e perguntou qual era a classe gramatical do que. Aí entre as opções tinha conjunção, que a maioria marcou, e tinha preposição. E o gabarito era justamente esse, preposição. Por quê? O que aqui, ele está fazendo a função, ele está ali fazendo a função de de. O de é uma preposição o quê? Essencial, né? O de é uma preposição essencial. Eu estou entre dois verbos, tenho, estudar. Eu estou entre dois verbos, tenho e estudar. E quando eu tenho que estudar, quando eu tenho esse que aqui entre dois verbos, e ele faz a função, ele é substituível pelo de, que é uma preposição essencial, né? Se ele é uma preposição essencial, se eu consigo fazer essa substituição, esse que é uma preposição, só que ele é uma preposição o quê? Acidental. É uma preposição por acidente, né? Na oralidade, né? Informalmente, a gente fala muito assim, tenho que estudar, tenho que falar, tenho que fazer, né? Mas a gente pode substituir pelo de. Tenho de estudar, tenho de falar, tenho de fazer. Quando a gente consegue fazer essa substituição, né? Esse que é equivalente ao de, temos aqui uma preposição acidental. Tá aí, então, a diferença entre preposição essencial, é aquela que essencialmente é classificada como uma preposição, por exemplo, de, no exemplo ali abaixo, e a preposição acidental, como por acidente, dentro de um contexto, aquela palavrinha ali, por exemplo, que pode ser classificada como uma preposição acidental. Beleza? Tudo bem? Aí trouxe para vocês um exemplo bem atual de uma questão bem recente aí de concurso público. Beleza? Só para vocês ficarem atentos como essa questão, né, esse assunto, esse tema dessa classe gramatical das preposições pode cair na sua prova. Beleza? Agora vamos à conjunção, uma classe de palavra muito usada também, né? É a classe de palavra que tem a função de reunir, relacionar termos ou orações. Ela pode ligar termos, vocábulos, palavras, ou pode ligar também orações, beleza? E ela estabelece uma relação aí que pode ser de subordinação, né, de dependência, ou de coordenação, de independência entre os termos, entre as orações, beleza? Então, elas são subdivididas e quando elas se subdividem aí em subordinadas e coordenadas, elas sofrem também outras classificações, né, que nós vamos ver mais a fundo. As bancas gostam de aprofundar também a relação semântica, tá? A relação semântica que essas conjunções podem trazer dentro dos contextos. Então, a gente também tem que estudar aí a relação
semântica, coloquei no singular, né? Temos que estudar aí a relação semântica das conjunções, beleza? A interjeição é bem tranquila, não cai muito em prova de concurso, mas a gente precisa saber, né? É a classe de palavras que exprime aí emoções, sensações, sentimentos e também, é claro, é invariável, como todas essas aqui que estão em azul, né? São as 4 classes invariáveis, não sofrem variações, né? E elas podem ser também classificadas de espanto, de medo, de alegria, de alívio, de surpresa, desejo, dor, aprovação, estímulo, enfim, tem vários outros tipos de classificação aí da interjeição, beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da videoaula. Fique conosco para a próxima videoaula, que eu vou trazer para vocês um mapa mental maravilhoso, tá bom? Para a aula não ficar muito longa, eu vou deixar o mapa mental para a nossa próxima parte, junto com as questões, tá? Exercícios de fixação, questão de prova de concurso, para você treinar e ver se você aprendeu aí legal esse tema, beleza? Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa videoaula com outros concurseiros, beleza? Até a próxima, já já. Tchau, tchau.